Tudo bem, Dani? Boa noite. E assim, como uma boa figura paterna que nós somos, a gente sumiu. Fui comprar cigarro, Sim, fui olá, plantar o gente. tabaco. Olá, gente. Estamos de volta para uma nova temporada de Debate Terror. Sim, vocês achavam que a gente Edição. estava morto? A gente só foi comprar cigarro. E E a gente tá morto também, a mas gente tá morto por dentro um pouco. faz tempo, inclusive. Mas, e sim, essa nova temporada tem a volta de Dani! Cadê? Dani, bem-vinda de volta ao nosso programinha. Depois de muitas crises psiquiátricas, agora eu pude voltar. Sim, amiga, A gente tá louco, né? Faz parte. amiga, tocar o Debate Terror sozinho foi horrível. Horrível. Uma bosta. Por favor, nunca mais fuja de mim. Nunca mais pare de tomar o remédio. Não pare de tomar a pílula. Por favor, amiga, vamos juntos no CAPS. Vamos Vamos. continuar indo. Aliás, amiga, De mãos dadas. tu ainda não viu o post. Coringa com a Lady Gaga. Na- não, isso aí não precisa nem ver. Não, tu não viu ainda o Duolingo encontrando o Zé Gotinha no CAPS? Não, Tu não viu isso? Eu vou te mandar meu agora. Deus. Vocês vão ter uma reação agora. Foda-se, a gente vai falar do Premonição 6 depois. Eu, agora vocês vão ver a reação da Dani vendo o Momento conteúdo família. do É Duolingo. tipo aqueles bagulho que o cara fazia com os amigos de botar o Two and a Girl. O two Girls and. Ai, Qualquer meu o Deus, quê? deixa pra lá. Aquela. Pra ficar vendo sanduíche de buceta juntos. Tá. Enquanto isso, vai falando o que você fez nesse meio tempo que tu ficou afastado da gente, Dani. E fazendo um trabalho de faculdade, né? Não sei se todos os nossos ouvintes, o nosso público maravilhoso sabe, mas agora eu sou aluna da História da Arte. Uhum. Eu Aclamada. sou estudante. Eu Mais sou uma coisa estudante. para eu ficar tentando conseguir fazer aí. Ai. E tu sabe fazer tudo certinho também, amiga. E agora. Mas é tão divertido. E agora tu vai. Tá trabalhando também, né? Tu vai trabalhar também no. Vou trabalhar. Achei. Vou te mandar. Pera aí, acho que tu consegue ver aqui comigo, né, Dani? Ainda não. Não tá aparecendo. Eu vou te, vou te mandar pra tu ver no WhatsApp. Agora voltou aqui pra tela. Mas sim, enquanto o Dani está abrindo, eu, né, Abri. voltei pro Brasil. Acho que isso na temporada passada já tava. E consegui um trabalho. Amém! Então estou empregado e trabalhando em redes sociais. Então o Debate Terror vai voltar a toda potência e agora turbinado. Porque agora tem um community manager aqui pra bombar as redes sociais. Então, então é isso, gente. A gente vai voltar a falar de filminhos, de terror, pornô chanchada, filmes brasileiros e tudo que der na nossa telha, tá? Inclusive, tava passando Onda Nova agora aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Eu, Assim, é um filme que ficou censurado, não sei o quê, bababá. Ah, pornô chanchada, todo mundo sabe história, não preciso contar. Mas é um filme que tava passando, mas não tá mais. Eu não consegui ver no cinema, mas também é um filme que tem nos torrent, né? E eu acho que uma tem. das cenas, uma das cenas que é aquele da guria que atravessa o campinho de futebol e chama o cara e diz que quer perder o cabaço com ele, é uma cena que tá naquele filme que a gente passou na UB, que é o Histórias que o Cinema Não Nos Contava, da Fernanda Pessoa. Meu Deus, consegui lembrar o nome de uma pessoa. Fernanda Pessoa. Primeira vez na vida. Também que nome bom, né, de se lembrar. É, eu quero ver esse filme também. E eu acho que tem no Vitrine. Na Vitrine, acho que é a Vitrine que distribui.
Tava passando na Casa de Cultura, agora eu não sei onde é que tá passando, não. Deve estar passando mais em lugar nenhum, né? Porque já passou. Já passou. Mas sabe o que não passou, Dani? O quê? Premonição Meu 6 tesão. também. Premonição 6. Ai, gente. Tu viu? Ah, Bom, eu vi. eu vi. E aí, amiga? Ah, eu vi. Não, mas olha, é que assim, Premonição é um filme que ele tá no 6, né? Afinal. Uhum, uhum, E é muito bom, assim, eu não posso, eu não tenho o que dizer. É, ele é muito superficial, né? A gente uhum. até tava falando, eu e o Itapa, ele fala ele fica citando um artista. Como é que é o nome do artista que tu fala mesmo, Itapa? É o Hirschhorn. Alguma coisa Hirschhorn. Falou que a tensão tá na superfície, é isso? Uhum. Que profundo, O conflito tá amiga. na superfície, então. Que Tipo, é um profundo. filme totalmente superficial, totalmente. Ele não adentra na vida de nenhum personagem, assim. E as coisas vão acontecendo, assim, como se fossem a abertura do rá tim lembra aquele bagulho que tinha na TVE, sabe? Que vai caindo um negócio, vai caindo outro, vai caindo outro. Então, eu acho ótimo esse filme. Eu não tem defeitos pra mim. Eu sou um lixo, desculpa. Não, amiga, eu acho que essa foi a melhor definição de premonição que alguém já fez. É o início de qualquer coisa do castelo rá que é uma coisa descendo na outra e caindo na outra. E monta uma coisa e vai pro ratinho e vai pras fadinhas no candelabro. Achei genial. Genial. Mas é basicamente isso. Sim, É muito bom. estamos falando de Premonição 6. É o último filme da franquia Premonição, depois de 14 anos sem lançar nada. 14. Dani, em 2011, onde é que tu tava? Como tu tava? Com que idade tu tava? Eu já trabalhava em 2011. Ah, eu não sei quantos anos eu tinha. Em 2009 eu tinha 21, então eu tinha 23. Tava trabalhando na sala de cinema e tava estudando artes. Delícia. Delícia. E eu estava no cursinho pra conseguir entrar na faculdade e eu não tinha nem 18 anos ainda. Que bonitinho, bem caixa baixa. Bem encaixava. Agora nós dois trintões, né? Trintões super, Tentões. super em cima. E, Uh! e desde então nunca saiu nada de premonição. O que é engraçado porque eu não imaginava que tinha um intervalo de tempo tão grande do último filme pra cá. Não parece que é uma franquia recente que, tipo, sei lá, desova um filme por ano? Sim, é louco, né? Por que que ficou tanto tempo realmente sem fazer? Porque parece que é uma coisa que a gente vê todo ano. Mas é que eu não sei por quê, mas é porque tem muito filme, talvez a gente pense isso, né? Então, Não sei. os últimos dois filmes. Olha, agora eu já vou dar o contexto. Mas é que eu sou muito fãzoca de Premonição. Porque eu era muito. Eu era, tipo, pré-adolescente quando começou os filmes. E eu vi o primeiro no SBT. Sim, isso que eu ia dizer, era um filme que passava no SBT e que passava também, às vezes, na Globo, depois da novela das 8, né? Isso. Depois do negócio que dava depois da novela das 8. É. E o SBT é um. Foi, né? Já foi uma descoberta de filmes de terror e É filmes mesmo. B e C. E aí eu me lembro que o um eu vi, só que eu fiquei muito impactado com o 2 porque tem a fórmula, né? Que primeiro tem um desastre enorme, onde um monte de pessoas morrem, e aí acontece que alguém tem essa premonição das pessoas morrendo e a pessoa dá um ciricutico, dá uma de. Deu um ciricutico, dá uma. dá uma de. uma de, de, surtada de de, louca. de Karen de louca, né? E aí um monte de. Dá uma de Karen. E aí Eu quero descer.
Eu quero descer. Isso aqui não tá como devia estar. Eu vou descer. Eu vou descer. E aí, e aí a pessoa desce, um monte de gente desce também, e aí acontece o acidente. Isso é como sempre abre os filmes. E eu me lembro sempre do 2 que é um acidente de carro, né? Tipo, é um. Como é que é o nome? Tipo, vários carros se acidentando juntos. Uhum. Tem Sim, eu não isso. sei o nome disso, mas eu tô ligada. É. E o segundo é. O que desencadeia tudo isso é um caminhão cheio de tora de. Tora de madeira. Então, eu ia falar dessa cena. Essa cena é uma das que mais me marcou e é uma das que eu mais gosto. E é justamente a cena que é o eixo desse nosso querido sexto Premonição, né? É. Não só uma cena de Thor atravessando, mas várias, duas pelo menos. Várias toras atravessando. Aí. Uh! Uh! Que As delícia! histórias que o cinema não conta. Aí. E aí eu tenho muito gravado essa cena no meu imaginário de criança. E eu adorava esse tipo de filme, sabe? É um alívio, né? Tipo, é um respiro, né? É uma Daquele. fuga maravilhosa, porque é tudo feito com tanto bom humor, né? Tudo feito com excelência, assim, só que dentro de uma dramaturgia, assim, quase trash, né? Porque os atores são estranhos, a história é estranha, O né? roteiro às vezes não é tão bom, o aprofundamento de personagem é lá no Não tem caralho. profundidade nenhuma, né? Uma coisa que permanece na superfície. E essa coisa da superfície, eu volto assim, ela é muito tesuda, porque é ali que tá toda a coisa, né? Tipo, mesmo que ele trabalhe com essa coisa da superfície, com o superficial, existem vários detalhes, né? E talvez seja por esse caminho que a profundidade acontece nesse tipo de história, sei lá. É, eu sei que o primeiro é bem dark. Eu revi essa semana o primeiro. É bem dark, envolve tipo um aprofundamento realmente nos personagens, e tem a paranoia, e tem a polícia investigando ao mesmo tempo e suspeitando de todo mundo. O final é um filme bem. Tipo, não tem pena de nenhum personagem, sabe? Uhum. A maioria vai morrer, sabe? Se não todos. Não, isso é muito legal porque o filme é absolutamente realista, né? Todo mundo vai morrer mesmo. Todos nós, eu, você, todos nós. E é E a uma. gente. Pode falar, Pode Lilian. falar. Pode falar, Lilian. Não, não, pode falar. Pode falar. Ah, vai lá. Fala tu. Tá. Não, é porque eu vejo uma subversão do slasher. Porque sempre tem o. Uhum. Sempre tem o monstro, o assassino físico, né? Que mata todo mundo. E sempre tem a Final Girl, ou um Sim. sobrevivente, sabe, no final. E Esse nem esse mulher gostosa, nem cara gostoso, quase que não tem. Todo mundo é meio, sei lá, assim. estranhão, né? E pouca gente gostosa. Hã? Hã? Todo mundo meio estranhão, né? Todo mundo meio estranho, todo mundo meio normal, assim, meio sem brilho, né? É literalmente uns trabalhadores. É classe operária. É classe trabalhadora se safando de. É, ele nega várias coisas do cinema mesmo, como tu disse, né? Ele nega a coisa da gostosa, da Final Girl, nega o assassino que tem uma imagem, porque o assassino não existe. O assassino é a condição humana de ter que morrer um dia. É In- tudo isso. Inclusive eu fiquei pensando aqui, a única parte sexualizada que eu me lembro dos filmes é no 3, que é, bom, aquela cena icônica das duas gurias na câmara de bronzeamento, que elas morrem lá incendiadas, né? Que é um trauma, né? Eu nunca quero ver uma cama de incêndio, sabe? Uma cama de bronzeamento na minha vida. E acho que a única coisa sexualizada que eu vi é elas indo pra câmara e, tipo, ficando de peito pra fora. Só que ao mesmo tempo, Uhum. tipo, não é nem algo sexualizado, é uma coisa de privacidade delas, né? Não é nem elas, tipo, mostrando os peitinhos pra todo mundo. Isso é, tipo, é um momento delas ali que elas não estão com ninguém. É isso, é muito.
é uma subversão, né? De filmes Eu acho slasher. ele um filme bem honesto. Ele é um filme frio, né? Ele é um filme frio. Ele não se preocupa muito em adocicar as coisas, né? Ele já vai dando-lhe pau o tempo inteiro. É muito, muito engraçado. Muito engraçado. É, Vale muito a pena ver toda. Olha, se todas as pessoas do mundo pudessem ver Premonição, eu indicaria Premonição. É um filme divertido, é um filme de bom humor. Itapa também gosta de Premonição, né, Itapa? Lembra? Gosto. Itapa gosta. o Itapa, a aprovação do Itapa. A aprovação do Itapa, é o filme aprovado. Não, é realmente. E a coisa que o filme ele é tão objetivo e simples, né? E tudo é tão feito com excelência, assim, né? E é um clássico, né? Um clássico do cinema. E daí, tipo, voltando sempre à coisa do por que que a gente tem que morrer, né? E que não adianta fugir, né, disso. Então, se a gente for parar pra pensar, a gente tira o Premonição pra ser um filme meio, assim, realmente, ele se propõe a isso, pelo que eu percebo, né? Uma fuga, uma coisa superficial, porque ele não se aprofunda muito em nenhum personagem, ao mesmo tempo, a questão que ele traz, né, que é essa e essa inevitabilidade da morte, assim, né? Tipo, faz com que a gente pense em várias outras artes que já existiram, assim, e que são muito profundas, assim, sabe? Tipo, arte antiga. Várias obras de arte são produzidas, assim, pra gente, tipo, tentar vencer a morte, né? Tipo, Uhum. sei lá, um não vou ficar citando nenhuma agora para não ficar parecendo aquelas alunas Agora eu chatas não da me história da lembro. arte. Agora eu não me lembro. Não, Mas, sei lá, mas. a obra do Antigo Egito, por exemplo, algumas obras do Antigo Egito, se a gente for parar pra pensar, tem muito esse rolê, né, de tentar vencer a morte, né. Ah, E tem é? algumas poesias também, algumas histórias legais, tipo a Epopeia de Gilgamesh. Eu amo que a Dani é muito carteiraço de história da arte. Não, mas é Aí são. uma. Subverte porque, como tu diz, todo mundo quer escapar da morte, todo mundo quer viver pra sempre e tal, mas esse filme literalmente mostra que tem aquela coisa do Não adianta destino, fugir. né? É. Sabe? E mas uma coisa específica que às vezes eu vendo esses filmes, eu fico pensando, sabe no Matrix quando ele vai ver o oráculo e o oráculo Uhum, sabe tudo, ele premedita tudo, e aí o oráculo fala assim, não tem problema não se preocupa com o vaso. E ele pensa assim, ó, que vaso? Aí ele se movimenta, e aí o vaso cai e quebra. uhum. E aí ele pergunta, como tu viu isso? E ela pensa assim, ó, tu vai ficar se perguntando se eu não tivesse te avisado, será que tu ia quebrar o vaso? Aí eu fico pensando, tipo, eles podiam brincar um pouco com isso, sabe? De ter a premonição, saber que vai ter a premonição, saber que vai ter a premonição, e aí não aconteceu o desastre, sabe? E eu acho que o 6 ele faz isso, porque a Sim, porque a guria, véia, né? a véia, a visionária, que é como chamam o personagem principal que tem a premonição, a visionária dos 6 tem a premonição e ela avisa e salva todo mundo e o acidente não acontece. Mas as Isso. pessoas, tipo, vêm e, tipo, analisam, pelo menos no filme dá a entender isso, eles analisaram e viram que ia acontecer o acidente. Mas não aconteceu. Então isso eu achei interessante dos 6 também. Porque nos outros o acidente sempre acontece. Sim. E não adianta nada também não ter acontecido, né? Porque no fim das contas o bagulho viram outras mortes em outros. Sempre vai compensar, né? Nunca vai ter uma salvação esse filme. Não Esse tem filme nunca fim. vai ter fim. E eu agora A eternidade vendo premonição. E aí agora entrando muito nos spoilers aqui. Acho que é uma bom contextualizar um pouco a história. A história passa muitas décadas atrás, acho que na década de 60, 50, por aí, né, Dani? Acho que é Parecia isso, né? 50, né? 50. Mas aquela torre lá, será que é da década de 50? Que coisa mais futurista pra época, Parece né? o Uma Jetsons, coisa meio né? incongruente. Parece os É uma coisa Jetsons. muito Jackson. E aí.
Jetsons. Os Jetsons. Aí tem um casal, que é uma mulher e um homem, que o homem vai levar ela pra jantar numa dessas torres, tipo, enormes de 1.000 quilômetros de altura. E aí, lá em cima, ela vê a guria do casal, tem a premonição de que todo mundo vai morrer porque a torre tá mal projetada, tá mal construída, e aí uma coisa vai, tipo, se escapando e vai trancando outra, fudendo a outra, e aí ela vê todo mundo morrendo, inclusive ela por último. E aí elas tem o Srico de Karen, tira Uhum. todo mundo de lá, e aí dá um pulo pra atualmente, nos dias de hoje, e mostrando a família dela. Então o que acontece? Como ela se livrou, como ela salvou muita gente, a morte demorou muitos anos pra matar todo mundo que escapou da morte, ou seja, tipo, fechar o ciclo, sabe, o design, como eles falam, da morte, que estava projetada para todos. Tô cuidando do teu celular. E aí e aí chega na, na família dela, porque a família dela não devia existir, porque ela também devia ter morrido lá. E aí acontece o filme. E aí eu achei muito interessante isso, sabe? E até inteligente, sabe? Pelo menos eu não peguei nenhum furo de roteiro, sabe? Eu dava pra ver claramente que a mulher, quando chegou nela, né, na vez da morte dela, ela simplesmente, tipo, se isolou e se sacrificou pra manter a família dela, sabe? E ela também, né? E também uma outra pessoa, Muito né? Tipo, legal aquela salvar outra pessoa. personagem bruxona, velho. É muito show. Muito foda. E como tu disse de aprofundamento de personagem, pra mim, essa foi a personagem mais aprofundada da É franquia, mesmo. essa visionária. Porque mesmo ela nem estando em cena, os personagens e toda a história aprofundavam a história dela, Uhum. né? E eu achei, É pelo mesmo, menos, ficar comentando. eu achei a visionária mais foda de toda a E os franquia. desenhos, né? Os desenhos muito bons. Isso, e ela meio que, Os livrinhos como a dela. Dani diz disso, da morte ser o Castelo rá a abertura de cada coisa batendo em outra, indo em outra e, tipo, ativando outra e tal, ela meio que tornou a morte em um método, um cálculo Ei, ele vai dando matemático. pistas, né? Aham. Aparece a moeda, daí é porque vai ser a moeda que vai trancar o bagulho. Tal, né? E todas essas pistas aí que vão rolando. É divertido demais. Eu achei que foi um ótimo equilíbrio de, ok, tem essa metodologia da morte, porque desde o primeiro é uma coisa assim muito elaborada, escabrosa, assim de pequenos eventos se multiplicando até dar uma catástrofe enorme. E aí, tipo, juntar isso, mostrar o absurdo que é isso, ao mesmo tempo tornar sério e tornar cômico. Eu achei muito bom como esse filme enrola tudo isso numa narrativa leve e que desenvolve bem alguns personagens. Alguns personagens, porque nada é perfeito. Mas é muito engraçado esses personagens, né? A gente não se aprofunda, até que bom, porque aí a gente nem sente falta, porque já vai morrendo todo mundo mesmo. Cada morte é uma mais divertida que a outra. Eu acho esse filme muito show de bola. Qual foi a tua Muito morte divertido. preferida, Dani? A morte final é boa demais, né? A morte A, final é boa demais. a final mesmo. A final, final mesmo. Mas agora deixa eu pensar numa que seja tão boa quanto. Aquela que o guri tá. Aquela que é pra ser a morte e não é, porque o guri, no fim das contas, não morre. Tatuador. Sim, com os piercing. Aquela ia ser uma morte interessante, né? Oh, Aquela que ele tá dentro do negócio de tatuar e daí começa a arrancar o piercing da cara dele. Todo um rolê sensorial, assim. Muito amiga, legal. se eu não. Eu nunca coloquei piercing na minha vida. E depois disso eu nunca quero colocar também. Aí eu Esse- coloquei, não é ruim, não. É bem bom. É bem tranquilo. Imagina se engata essa bosta aí em algum lugar. Engata. Engata mesmo.
Engata. Engata direto. Às vezes eu vou tirar minha roupa, ele engata no meu nariz, mas não tem problema, o cara desengata, não dá nada. É, eu tinha isso quando eu fiz meus brinquinhos. E aí ficava, às vezes, engatava na roupa. Horrível. Mas, né? Coisas pra beleza. Pros Coisas adereços. para bebês. Mas e tu, Dani, o que que tu Mas é achou? Tipo, isso. pontos desse filme que tu achou A direção de arte é diferentes? sempre maravilhosa, né? Como é que eles conseguem fazer as pessoas se esfacelando aos pedaços, assim, desse jeito, com tanta maestria, né? Com tanta excelência. Eu fico bem chocado. Eu achei alguns efeitos especiais meio merda. Eles têm um astral meio vagabundo, assim, meio anos 2000. Mas eu suspeito que seja uma estética mesmo, de propósito, assim. É, Do tipo, até porque usar isso para trazer uma ideia dessa época, sabe? Não boto sei. fé, até porque tem umas muito elaboradas e muito bem feitas, e outras que tu fica, bicho, como isso foi aprovado? E não teria por que fazer uma coisa mal feita, porque não é um filme que não, né? Não é uma coisa que necessite de muito dinheiro hoje em dia fazer efeitos especiais bem feitos. Não. É, acho que é uma questão de escolha mesmo nesse caso. É, e eu acho que até esse filme parece ser mais barato, né? Quanto, quanto será que foi Pode ser. de. Quanto será que foi. Deixa eu ver. Final Ó, ao vivo, hein? Final Destination 6. É vivo. Ao vivo, vamos ver o orçamento do filme. Porque eu sei que ele tá bombando também em bilheteria. Olha aí, Com certeza. Sempre que tem, ele bomba em bilheteria. ele custou 50 milhões de dólares. E até agora, que é o primeira semana dele, ultrapassou 100 milhões de dólares. Meu Então, Deus assim, ele do vai se céu. pagar. Eu acho que ele vai se pagar. Mas com certeza, sem sombra de dúvida. Mas em 50 milhões eu pensei que ele seria até mais barato. Tu não pensou, Dani? É que eu não faço ideia de quanto que um filme desse é gasto. Porque, não, é porque, tipo, os atores não são conhecidos, né? Uh-uh. É só efeitos especiais mesmo. Que mais eles gastariam, né? Locação. Locação é uma locação bem comum, assim. É, não tem nem Tem muita. carro que explode, isso é verdade, isso é caro. E dá pra ver Tem, um. tem explosão, mas É. explosão é efeito especial. Quando vê, eles constroem tudo no E dá pra ver também que algumas Blender. coisas. Dá pra ver que algumas coisas também são tela verde, né? Pois Tipo é muito estúdio. chroma key, né? Uhum. Estúdio, é. É. E tem uma homenagem bonita ao ator que sempre aparece nos filmes, que é o cara do IML, que meio que tá traçado ali com a morte, ele entende muito bem do que tá Muito bom, rolando. né? E esse foi realmente o último, né? Foi meio que uma homenagem a ele, porque ele morreu uns meses depois da gravação, das gravações. Bichinho, Curiosidades. Bichinho. bichinho. Tanto que tem ali, né, Do em bichinho. memória ao ator no final do filme. Que é fuder. É, mas é isso. Eu acho que o Premonição é uma das minhas franquias preferidas, justamente por isso. Eu Ah, acho. é uma das minhas preferidas também. Eu gosto muito. Porque é um. Muito divertido. Primeiro que é uma narrativa diferente, sabe? É uma estrutura diferente de narrativa de É, filme de terror. E que meio que revolucionou um pouco, né? Tipo, porque ninguém nunca tinha pensado nessa estrutura e virou um arquétipo, né? ele é bem debochado, assim, e também ao mesmo tempo. Ele ele fica ali pairando entre uma coisa muito fuga, que nem a gente estava comentando, e uma coisa muito profunda, que é a morte, no caso, a falta de opção em relação à morte que a gente tem como humano. Uhum, uhum. E também uma coisa que é o nosso medo de morrer de uma maneira escabrosa também, tipo, bizarra. Pois é. Tipo, imagina que merda tu morrer numa câmara de bronzeamento. Tipo, Meu eu Deus, é. preferia, eu preferia morrer no acidente principal.
Pois é, eu como vou te dizer que o que eu gostei mais foi a morte do aquele o acidente principal. Tu diz o que não aconteceu ou o último? O primeiro, aquele da torre lá em cima que tá todo mundo dançando? Não, aquele é bem tenso, realmente. Mas, por exemplo, vamos lá. O 3 que aconteceu isso da da câmara de bronzeamento. Eles morreram na montanha russa. Porra, Ah, sim, tá. era uma De todos morte. os filmes, não só do que a gente viu por último agora. Entendi. Era uma morte mais, tipo, rápida até, né? Tipo, elas caíam e, bum, se estabacavam e morriam. Aí depois elas foram, tipo, morreram tortuosamente, sabe? É isso. O que a gente pode tirar disso? Às vezes o que nos espera é Não muito morra. pior. Não, o que nos espera é muito pior. O que nos espera é muito pior. Melhor não evitar. Melhor pegar e fazer de uma vez mesmo. Sei lá, essa é a ideia meio ansiosa, assim, porque o tempo inteiro, quando a gente tá vendo o filme, a gente parece que tá dentro de um ataque de pânico, assim, né? Porque pessoas que têm pânico na rua, né? Pânico. Elas estão sempre pensando que pode acontecer o pior, assim, em alguns casos, né? Gente, e eu fui ver no cinema com amigas nossas, essa Patrícia, que já participou do Debate Pô, Terror. no E cinema eu também é tribom ficava. de É, pensar em morrer, né? inclusive tem uma morte no cinema, no, Pois é, no pessoal. Premonição. Mas eu ficava agarrado nelas, por causa de umas Ah, cenas que que eu amor. ficava tipo. Meu Deus, que agonia. É, não, é agoniante mesmo. Ele é um agoniante que nos faz rir, nos faz ser felizes. Como é que pode a gente. Não dá para entender como é que a gente tem até o livro do Humberto Eco lá, acho que é História da Feiura, que fala sobre por que que a gente, afinal de contas, é tão fascinado por ver corpos se espedaçando. O que há com a gente, né? Não se sabe, nem ele não sabia. Eu, Fez um eu, livro sobre isso inteiro, tentando descobrir isso e eu acho não que tem resposta. eu acho que é porque um pouco a gente tem. É que a gente não vê muito da nossa anatomia, né? Um pouco. E aí conhecer e ver vísceras é um pouco tipo ver também o outro na sua mais. Como é que é o nome? É tipo a forma mais crua do outro, né? Porque às vezes a gente. A pessoa viva a gente não tem nenhuma empatia, aí morta a gente simpatiza. Não é? É verdade. Mas é isso, Dani. Pensamentos finais de Premonição 6. Ah, é um filme bom. Ele é simplão, ele é direto ao ponto, não é um filme pretensioso. É um filme show. Recomendo muito. Todos eles. É, eu A todo e também. qualquer momento da vida. Eu também recomendo todos da franquia, mas o 4 e o 5 eles são especialmente ruins. Então vai assim pensando que o um 2 e o 3 são ótimos, o 6 talvez está ali entre o top 3 também de melhores. O 4 e o 5 são bostas, mas mesmo bostas são divertidos. E o 6 sim. São super divertidos. E se vocês tiverem oportunidade de ir no cinema ver, vejam. E com um amiguinho Mesmo. pra arrancar e agarrar. Pra agarrar ele no Descabelar. cinema, descabelar. Ai, agarrar, arranhar. É uma ótima oportunidade. É divertido. Eu não notei muitos furos. Eu só achei um dos piores finais. Eu achei que Eu podia gostei do ter. final por causa que é aquele final que eu te falei que me lembra uma a morte que eu mais gosto, que é aquela que tu falou, que é dos Do spoiler. caminhão. Do. Exato, do caminhão. Eu achei só Impossível que. viajar pra praia sem pensar naquilo. Não, sim. 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 Engavetamento. Lembrei o nome. Engavetamento. Isso. No final do episódio. Mas é isso, vejam e também continue acompanhando a gente, porque a gente vai voltar.
E se não quiser Hum, ver no cinema, vê no Torrent mesmo, que foi onde eu vi. é, Seja é, feliz no crime. é. E é isso, gente. Sejam bem-vindos a mais uma temporada de Debaterrora. Dani está de volta com a gente e vamos voltar a comentar filme louco. Ok? Gostei do tempo desse. Gostei do tempo desse. Meia horinha, né? Tá de bom É tamanho. isso aí. É de bom tamanho pra vocês. Então, tchau, gente. Até a próxima.